Jesus Cristo diz: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus capítulo 28, verso 20. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este culto. Aqui você tem lugar. É uma alegria muito grande estar aqui com você nesse culto online, enquanto não podemos ainda nos reunir de maneira pessoal. O culto de hoje ele foi gravado. Pastor está nesse final de semana de folga, então não poderei ler os comentários que vocês colocarem aí do outro lado, mas de qualquer forma nós estamos unidos e unidas pela fé no Senhor Jesus Cristo. E no próximo domingo, dia 31 de maio, temos sim culto ao vivo, culto bem especial, culto de Pentecostes, e vamos estar aqui unidos e unidas através dessa tecnologia, através do meio virtual. É muito bom estar aqui com você, e nós realizamos esse culto, não em nosso próprio nome, porque senão o culto não teria validade nenhuma, mas realizamos este culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acredita que o nosso encontro vai ser abençoado? Eu acredito. Deus tem muito a falar a nós nesse dia. No culto de hoje nós vamos lembrar daquilo que aconteceu na última quinta-feira. Nós vamos lembrar da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Ele subiu aos céus. E esse encontro vai ser abençoado porque de lá Ele pode derramar sobre nós o seu poder. Vamos cantar esse hino, o nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Que nós de fato saiamos hoje daqui alegres, crendo que Jesus irá derramar o seu poder. Lá onde você está, na sua casa, de repente você está assistindo sozinho, talvez você está com a sua família. Que lá Jesus derrame o seu amor, sua graça, sua misericórdia. Por falar em misericórdia, nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 36. Os discípulos ficaram assustados e com medo. Jesus apareceu entre eles e eles não sabiam direito que sentimento ter, acabaram ficando com medo. Muitas vezes essa é a maneira como também nós recebemos a notícia da ressurreição. Queremos agora também orar a Deus a partir desse versículo e confessar a Ele todos os nossos pecados. Oremos. Deus de amor, graça e misericórdia, nós louvamos e agradecemos que podemos estar aqui nesse culto, crendo que o Senhor está conosco lá onde nós estamos assistindo. Tu tens cuidado de nós, tem amparado a nós, tem derramado sobre nós o teu poder, teu consolo, tua graça, tua misericórdia. Senhor, muitas vezes como os discípulos, também nós temos dificuldade em acreditar na ressurreição. Muitos de nós talvez a consideram história da carochinha, coisa que nunca poderia ter acontecido. Enquanto a tua Escritura testemunha isso, também com provas incontestáveis,
como diz o evangelista Lucas. Deus querido, perdoa a nossa falta de fé e dá que possamos crer, que possamos receber a tua promessa, que possamos receber o teu amor e a tua misericórdia em nossas vidas, que possamos viver diariamente o Cristo vivo e não um Deus morto. Obrigado, Deus querido, que tu olhas para nós através de Jesus e por isso, quando vamos a ti, não vês mais um pecador, mas vês alguém que precisa de misericórdia. Concede-nos agora verdadeiro arrependimento. Somos injustos e estamos diante de um Deus justo. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos. Também, Senhor, dá-nos o dom da fé, que em meio ao medo que nós sentimos, como os discípulos, nós possamos ter fé, confiança e coragem para enfrentar o medo, para enfrentar quaisquer sentimentos que agora nós estamos sentindo. Confiamos no teu amor, nos entregamos à tua graça e à tua misericórdia. E sabemos que receberemos o teu perdão. Cuida de nós, perdoa-nos e dá-nos tua graça e teu amor. Isso, ó Pai, nós pedimos a Ti em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Não só nós sofremos, mas os pecados que nós cometemos e que a humanidade comete, afeta também a criação de Deus. Não só os pecados que nós fazemos, mas também aquele pecado original de Adão e Eva, prejudicou toda a criação. Essa criação que geme e sofre as dores de um parto. Por isso nós também queremos orar e clamar por todos aqueles que também sentem medo, ou a própria criação que também está caída. Queremos entregar tudo nas mãos de Deus, cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Podemos crer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do nosso Senhor. E Ele está cuidando sim das dores do nosso mundo, que agora sofre bastante. E também a nós, que confessamos nossos pecados, nos diz a palavra de Deus, também no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a segunda metade do verso 36, onde Jesus diz: que a paz esteja com vocês. Paz, por causa do perdão dos pecados. Quem sentiu isso sabe o que é. Não ter dentro do coração nenhum sentimento de dívida diante de Deus, mas poder receber a paz de que Deus é amoroso, misericordioso e que no ato de Jesus morrer na cruz por nós, isso nos concede pleno perdão e nos deixa em paz. Não parados, não estacionados,
mas em paz para fazer também o bem ao nosso próximo. Por isso, se nós confessamos os nossos pecados com sinceridade e arrependimento de coração, podemos crer que eles foram perdoados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esse perdão Deus deu a nós na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, antes dele morrer, ele disse: está consumado, está feito. Ele fez tudo. Só nos resta receber essa graça e responder em gratidão. Queremos agora cantar o conhecido hino, Foi na cruz, foi na cruz. Vamos cantar esse hino na alegria do perdão que nós acabamos de receber do nosso Deus maravilhoso. Homem cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu, por salvar a tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo e alegro em sua luz. Venho ouvir a falar dessa graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me quis converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo e alegre em sua luz. Mas dia senti meu pecado entregue, feito as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo e alegre em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar a redenção, santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar a tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo e alegro em sua luz. Vamos orar ao nosso Deus. Deus amoroso, misericordioso, também onipotente, também justo. Nós agradecemos pela tua palavra, que o Senhor fala conosco através da palavra, que esta palavra ela é tua e não é nossa, que a tua lei ela é perfeita e também se encaixa perfeitamente naquilo que nós precisamos através do agir do Espírito Santo que atualiza a palavra para a nossa realidade. Deus querido, tu sabes o que nós
precisamos ouvir neste momento e não o que nós queremos ouvir. Que tua palavra possa ser a fonte daquilo que precisamos, seja agraciados ou chacoalhados. Deus querido, que tu possas nos usar e que a palavra possa ser o teu anúncio para mudanças e transformações na nossa vida. Fala, Senhor, nós, teus servos, queremos te ouvir. E tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça. Assim agradecemos a ti pela tua palavra, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Convido nós a ouvirmos das palavras do Salmo de número 47. Irá aparecer também aí na tela para que você possa acompanhar a leitura. Este salmo que nos diz: batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Nós queremos ouvir também o Evangelho, mas hoje novamente veremos o Evangelho de uma forma alternativa. Novamente a partir do Lumo, Projeto Lumo, que também gravou todos os 4 evangelhos já em mais de 50 línguas. Uma dessas, o português, e assistindo essas cenas do evangelho, nós também imergimos dentro do cenário, da qual Jesus também proferiu suas últimas palavras aos discípulos antes de subir de fato ao céu. Vamos acompanhar esse vídeo, que é exatamente a leitura de Lucas, capítulo 24. Versos 33 até 53. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados
seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Essas cenas são de emocionar. Vamos aclamar a leitura do Evangelho, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, Jesus de fato ressuscitou. E nos nossos últimos cultos online nós refletimos muito sobre isso. Com muita alegria, com muito conteúdo e com muito aprendizado da própria palavra de Deus, esta fonte inesgotável da qual nós bebemos. Lá no primeiro culto que nós fizemos transmissão ao vivo, nós vimos a vida de Pedro, como ele foi transformado. Depois nós vimos transformação na vida do evangelista Lucas, esse historiador, esse médico também amoroso. Nós vimos no terceiro culto a transformação que Deus fez na vida da igreja, através da prática do amor que eles tinham, preservação da doutrina e assim por diante. No quarto culto nós vimos a transformação na vida de João. E no último domingo, o quinto, nós ouvimos sobre a igreja, a transformação e o mundo em perseguição. E a ressurreição de Jesus, ela mudou tudo. Nada mais poderia ser igual. Tudo precisava ser muito diferente. Vidas, muitas pessoas, inclusive famílias inteiras, foram transformadas pela mensagem de Jesus. Agora, os discípulos poderiam ter esperança novamente. A morte, ela sempre vence, mas na situação de Jesus, a morte perdeu. Ali a morte não pôde vencer. Ali a morte foi aniquilada. Na ressurreição de Jesus, a morte foi humilhada. Ela não tem todo o poder como parece que tem. Humanamente falando, nós olhamos e parece que nada pode escapar da morte. Porém, Deus em Jesus Cristo escapou. Ele está vivo. E isso é certeza de esperança de que nós também venceremos a morte quando Deus chamar a nós para fora de nossa sepultura. A morte não vence sempre. A morte não tem a última palavra na vida do cristão. E isso, nesses últimos cultos, nós vimos muito disso. Falamos muito disso. Jesus venceu a morte.
por isso também nós venceremos. E ele então apareceu, como nós vimos no vídeo, em meio aos discípulos. Eles ficam com medo porque não sabiam nem o que pensar. Será que é uma ilusão? Será que é um trauma muito grande da nossa cabeça? Nós estamos imaginando coisas? O que de fato está acontecendo? Quem é esse que está vindo aí, que apareceu, que é igualzinho Jesus, e era o próprio Jesus? E eles agora ficam com medo também porque achavam que era um fantasma. Como acharam, por exemplo, lá quando Pedro atravessou o mar e afundou. Antes disso, quando Jesus se aproximava deles, eles também acharam que era um fantasma. E agora, novamente, Jesus aparece vivo diante deles, e eles ficam com medo, é um fantasma. Mas Jesus ressuscitou em carne e osso. Tanto que eles tiveram que tocar para acreditar. Também Jesus comeu um pedaço de peixe para mostrar, porque um fantasma não pode comer. Jesus ressuscitou com corpo. Na fé cristã, a carne não é inútil, não é desprezada por Deus. Deus não é contra a matéria, nem contra a carne, porque Jesus ressuscitou em carne e osso. E a nossa ressurreição também não é uma ressurreição apenas da alma. Nós confessamos e cremos e ensinamos a ressurreição do corpo, como nós confessamos no credo apostólico. Não é apenas o espírito que vai a Deus, mas tudo vai a Deus, porque tudo é de Deus, como foi na ressurreição de Jesus. E Jesus ressuscitou, e eu me lembro quando eu era criança, e talvez muitos de vocês também vão lembrar, que quando passava nas sextas-feiras da Paixão, o filme de Jesus, lá na Rede Globo, hoje não passa mais, mas quando eu era criança eu lembro que passava, e nós sentávamos nesse dia de silêncio então para assistir a vida de Jesus, que passava na sessão da tarde. E é muito interessante que em todos os filmes, e não só os filmes que passavam na Rede Globo, mas qualquer filme que você assistisse sobre a história de Jesus, terminava na ressurreição. O famoso filme A Paixão de Cristo, aquele também tão assustador, por ser bem realista nas suas cenas, também termina na ressurreição. E isso muitas vezes leva o nosso imaginário a pensar então que Jesus estava morto, 3 dias depois ele ressuscitou, e foi direto para o céu. Quando, na verdade, ele ainda permaneceu com os discípulos por 40 dias. Exatamente o tempo que nós completamos na última quinta-feira. Quinta-feira foi 40 dias após a Páscoa. E aí nós podemos perceber quanto tempo é 40 dias, não é pouco tempo. Muita coisa Jesus pôde fazer ainda com os discípulos nesse tempo, nesse período. Puderam assim testemunhar ainda mais do seu Senhor que estava vivo. Amados irmãos e amadas irmãs, e depois desses 40 dias, Jesus então subiu aos céus. Aí então ele foi ao Pai. Havia cumprido toda a sua missão neste mundo. E o único evangelista a relatar o episódio da ascensão é Lucas, esse historiador que procura os fatos em detalhes, numa acurada investigação, nós vimos isso, mas também esse médico amoroso, que também tem compaixão e cuidado por aqueles que estão ao seu redor. É ele o único evangelista a relatar, após pesquisar os fatos do que aconteceu, com muita coragem, muita determinação, que escreve que Jesus então subiu aos céus. E ele fala isso no último capítulo do seu evangelho, Lucas 24, e no primeiro capítulo do seu segundo livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos termina exatamente. Aliás, o livro de Atos começa exatamente onde Lucas havia terminado o seu evangelho. Onde o evangelho termina, ali exatamente começa o livro de Atos dos Apóstolos. E assim foi. 40 dias Jesus entre os discípulos, ressurreto, vivo após ter passado pelo episódio da cruz.
O pastor presbiteriano, que tenho citado muito porque tenho lido muito ele, pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos diz assim: a ressurreição de Jesus é um fato robustamente comprovado. É verdade. Os adversários de Jesus fizeram de tudo para tentar desqualificar a mensagem da ressurreição. Fizeram tudo que é coisa. Primeiro tinham dito que Jesus não tinha morrido de verdade. Na cruz? Alguém poderia morrer de mentira na cruz? Descartada essa hipótese. Jesus morreu mesmo. Não tem como negar isso. Ou que os discípulos então subornaram os guardas e roubaram o corpo para espalhar uma mensagem de ressurreição. Ai, 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 eu estou rindo à toa, diz uma música que a gente conhece. Os discípulos pobres, como eles iam subornar os guardas? Pior que isso, você acha que um guarda romano ia aceitar suborno por causa disso, se eles já detestavam tanto a Jesus? Isso sim é a história da carochinha. Ou então que as mulheres, elas tinham ido ao túmulo errado. Também uma resposta inútil àquilo que tinha acontecido de fato e que as autoridades estavam tentando encobertar. Não queriam que Jesus estivesse vivo. E sabe de uma coisa? O corpo não apareceu. Você acha que se Jesus não tivesse ressuscitado de fato, as autoridades romanas não teriam achado o corpo? Com todo o seu poder, com tudo que eles tinham? Não encontraram o corpo. A maior prova que eles teriam para oferecer que Jesus não havia ressuscitado, nunca apareceu. Há mais provas, como diz Lucas, incontestáveis de que Jesus de fato ressuscitou, ficou ainda 40 dias com os discípulos e então subiu aos céus. E o corpo dele não foi encontrado pelos romanos. Essa é a mensagem da ressurreição. Tão impactante que um historiador judeu, nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o cristianismo, chamado Flávio Joséfo, faz questão de dizer no seu livro gigante, História dos Hebreus, que Jesus ressuscitou e que há sim fortes evidências de que isso tenha acontecido. E permaneceu 40 dias com os discípulos e vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15 que ele foi visto por mais de 500 pessoas. 500 testemunhas viram Jesus vivo. Ou você acha ainda que ele não ressuscitou? Que isso foi invenção dos discípulos? Se você ainda pensa isso, um último argumento. Com exceção de João, todos os discípulos morreram por essa mensagem. Se eles tivessem feito uma farsa disso tudo, você acha que Pedro ia se deixar crucificar de cabeça para baixo? Tire suas conclusões. Tire suas conclusões. Jesus de fato ressuscitou. E aqui nesse texto bíblico, são suas últimas palavras ditas pessoalmente aos discípulos. Chegou o momento da despedida, porque a despedida não aconteceu lá na cruz, onde estava só João, dos discípulos, aos pés do Senhor, pendurado no madeiro. A despedida não foi na cruz. A despedida vem agora, em muita glória e poder. Jesus subindo aos céus. E vamos aos pontos desse texto. Nosso primeiro ponto, a missão de Jesus. A missão de Jesus. E assim nos diz no versículo 44, onde diz a palavra de Deus: a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus se despede dando explicações, para não deixar confusão na cabeça dos discípulos, mas para que eles tivessem certezas
Sim, certezas. Por que, afinal de contas, Jesus teve que passar pela cruz? Horas, estava tudo na palavra, e isso tinha que se cumprir, que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo o que aconteceu com Jesus, seu nascimento, seus 3 anos de ministério, sua morte na cruz, sua ressurreição, seus 40 dias com os discípulos, sua ascensão ao céu, estava previsto na palavra. E a própria palavra mostra que aquilo que ela diz, ela cumpre. Aquilo que a palavra testemunha, isso se faz. E não depende de esforço humano, depende só de Deus fazer isso. E agora os discípulos então recebem uma explicação. Por que Jesus foi para a cruz? Porque este era o plano de Deus. Sim, a cruz fazia parte do plano da salvação de Deus. Porque o próprio Deus agora oferece seu único filho como cordeiro a ser sacrificado de maneira perfeita, para que nós tivéssemos pleno perdão de nossos pecados. É para isso que ele veio. A cruz não foi um erro de percurso. A cruz estava nos planos de Deus. E eu vou ler um só desses textos, que é Isaías capítulo 53, onde nós aprendemos que a cruz estava nos planos de Deus. Olha o que diz esse texto bíblico. No Antigo Testamento, bem antes de Jesus vir ao mundo, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Olha o que vem agora. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Percebeu? O que Jesus fez fazia parte do plano da salvação de Deus. Isaías já tinha dito isso. E no Antigo Testamento está cheio desse tipo de testemunho do que Deus iria fazer para salvar o seu povo. E a cruz não foi um erro de percurso, como eu já disse. A cruz estava nos planos de Deus. E isso, do nosso ponto de vista humano, é loucura. É coisa para psiquiatra, psicólogo analisar, porque é loucura que Deus faz esse tipo de coisa, mas Ele é Deus. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E o que a nós é loucura, para Deus é o que dá a salvação. A entrega de seu único filho a morrer na cruz. E não só a cruz estava nos planos de Deus, mas também a ressurreição. Por exemplo, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, os versos 1 a 3, nos diz: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Oséias fala a nós da ressurreição. Jesus morreu, mas ele seria também ressuscitado. E Jesus agora explica isso aos discípulos para não ficar confusão alguma na cabeça, na mente deles. Tudo o que aconteceu estava nos planos de Deus. E que privilégio os discípulos tiveram de participar diretamente, serem usados no plano de Deus, mesmo sendo eles seres humanos pecadores. Olha o que Deus faz. Portanto, nada foi inesperado para Deus. Tudo estava em seus planos. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. E a vida eterna está em crer no testemunho do que as Escrituras dizem. O segundo ponto, a missão dos discípulos. E agora, o que fazer com isso? Assim nos diz dos versículos 47 a 49, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Agora eles não estão mais confundidos. Agora eles entenderam por que tudo aconteceu. Mas essa mensagem não podia ficar em segredo. O Evangelho não foi feito para ficar em segredo. O Evangelho não foi feito para ficar de maneira privada dentro dos corações daqueles que estavam ouvindo. O Evangelho sempre foi e sempre será uma mensagem pública. O Evangelho é uma mensagem que deve ser anunciada, que deve ser levada, pregada a qualquer um que estiver diante de nós. Jesus cumpriu sua missão. Agora era a vez dos discípulos cumprirem a sua missão, de levar tudo isso que eles aprenderam e entenderam e que o próprio Senhor Jesus lhes explicou às outras pessoas. E de fato eles fizeram isso. Foram fortalecidos por Deus para levar essa mensagem a outras pessoas. O próximo domingo é domingo de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre eles, e isso lhes fortaleceu ainda mais em convicção, em coragem, para testemunhar o Evangelho, onde isso poderia custar as suas próprias vidas. A partir disso, o mundo passou a ser impactado pela mensagem de Jesus. Vidas começaram a ser transformadas, não só em Jerusalém, mas em todo o império. E eles deveriam ficar
ainda alguns dias em Jerusalém, até o dia de Pentecostes. Quando chegasse o dia de Pentecostes, então seria o momento de espalhar, tornar bem público o Evangelho de Jesus. E a missão que os discípulos receberam é a minha e a sua missão. O Evangelho não foi feito para ser vivido de uma maneira privada, só dentro da igreja ou só dentro de casa. O Evangelho se vive de maneira pública. Quantas pessoas passam pelas nossas vidas e nós perdemos a oportunidade de testemunhar do amor de Jesus? E esse testemunho pode ser feito de muitas maneiras. Cabe a cada um de nós perguntar que dons nós recebemos. E através desses dons testemunhar do amor de Jesus. E testemunhar não significa que vai ir tudo bem. A palavra testemunho na língua grega também significa martírio. Porque testemunhar de Jesus, como foi para os discípulos, pode significar inclusive ameaça de morte. No nosso caso no Brasil, no mínimo um debochezinho de que agora nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus. Amados irmãos e amadas irmãs, a missão do Filho, a missão de Jesus foi vir, ter seu ministério, morrer na cruz, ressuscitar, ascender aos céus. A missão dos discípulos e nossa missão é agora testemunhar disso, a partir do que eles nos testemunharam às outras pessoas. Podemos fazer isso com palavra ou também com gestos de amor, mas não pode faltar a palavra. Os gestos de amor não substituem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Vamos testemunhar, essa é a minha e a sua missão. E terceiro e último ponto, então acontece a ascensão de Jesus. Versículos 50 até 53. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. E chegou um momento, após a missão de Jesus, após ser dada muito claramente a missão dos discípulos, chegou o momento de Jesus subir aos céus. E que momento sublime! E a cidade de Betânia, o lugar de Betânia, não é em vão. Betânia fica aos arredores do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros perto. No Monte das Oliveiras, Jesus foi crucificado. No Monte das Oliveiras, Jesus sofreu em agonia. Mas agora em Betânia, ele tem o seu momento de glória, em que ele é levado aos céus pelo seu Pai. E para estar unido, estar com o seu Pai. Amados irmãos e amadas irmãs, que momento sublime. Que privilégio os discípulos tiveram de testemunhar essa cena. Desta cena foram feitas muitas pinturas. Também dessa cena da ascensão, muitos compositores escreveram melodias, compuseram harmonias belíssimas para testemunhar a maravilha desse momento. E nós temos o testemunho das Escrituras, de como isso aconteceu. E podemos nos conformar com isso porque é suficiente. As artes, nossa imaginação complementa, mas olhamos para isso aqui como foi a ascensão de Jesus e podemos ficar maravilhados. Jesus venceu a morte, ficou com os discípulos, deu a eles a sua missão e subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Ele foi, mas ele voltará. Ele voltará. E que venha logo. Nosso mundo está sofrendo. Que venha logo o reino de Deus, que esse mesmo Jesus que subiu, desça
e traga as boas novas do seu reino e nos leve para esse seu novo reino. Novos céus e nova terra, onde não pode ter pandemia, onde não tem sofrimento, mas onde vamos vivenciar diariamente a comunhão perfeita com o nosso Deus, com o Criador. Você crê nisso? Você recebe isso na sua vida? Peça o dom da fé a Deus. Vamos lá. Vamos conhecer a missão de Jesus. Vamos fazer nós a nossa missão, testemunhar sem ter vergonha alguma, sofrendo lá o que vier, e crer que esse Jesus que sobe de maneira maravilhosa é o mesmo Jesus que, ao soar da trombeta, também descerá para levar aqueles que confessam e creem a Ele como Senhor e Salvador para a glória eterna. Creia, que você possa crer, que hoje Deus possa encher nosso coração de fé, que hoje Deus possa colocar arrependimento verdadeiro em nós, para que possamos nos humilhar na presença do Senhor e crer de fato que somente Ele pode salvar a sua e a minha vida. Somente aqueles que creem serão salvos. Você quer estar incluso no livro da vida? Receber a missão de Jesus na cruz? Ressuscitar no dia da sua volta? Creia. Creia em Jesus. Ele te ama muito e do céu Ele está cuidando dos seus filhos e das suas filhas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Convido nós a confessarmos o Deus que nós cremos através das palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Rapidamente, alguns avisos. Se você é aqui da comunidade Vida Nova e deseja contribuir, a sua contribuição mensal, a secretaria está funcionando nos horários normais, conforme estão lá no calendário, mas se você de repente não quer sair de casa e tem um neto, tem um filho que tem de repente conta bancária no celular, nós abrimos a possibilidade de transferência ou depósito bancário. Para fazer, basta dar uma telefonada aqui na secretaria paroquial, que então a secretária Márcia Ersani Klein irá passar direitinho as informações de como proceder, como fazer. De repente também, se você não tem o filho neto com o celular em casa e também não quer ir no banco fazer o depósito ou transferência, entre em contato com a gente, que nós preparamos um envelope, porque não precisamos saber quanto que você quer contribuir, isso você, Deus e a secretaria que tem que saber, e então você pode colocar a sua contribuição nesse envelope, e nós trazemos aqui na secretaria paroquial, sem problema nenhum, também providenciamos o recibo, tudo direitinho para você. Você que é da comunidade Bom Pastor, contribuição continua através do carnê, e você pode procurar então o Celso ou a Veraci Stein, ou então a Hiléria Filber. Também, se você deseja ofertar, temos dito, a missão de Deus não pode parar. Nós não estamos nos reunindo de maneira pessoal, ainda não podemos, não sabemos exatamente quando será possível, mas a paróquia continua tendo os seus gastos e eles, de alguma maneira, se faltar, podem prejudicar a missão. Eu digo, é um tema delicado, bastante delicado, e precisamos falar disso. E pastor também contribui. Muitos de repente pensam, não, o pastor está preocupado com outras coisas. Não, a gente está preocupado com a missão de Deus, né? De levar a autêntica palavra de Deus aos necessitados, aqueles que precisam. Então, se você quer colocar sua contribuição em dia, de repente você está atrasado, vem conversar, vamos fazer um acerto. De repente, né, você então tem essas possibilidades que eu já falei, ou você quer dar uma oferta para manter esse trabalho espontâneo do valor que você achar que deve dar.
também pode fazer isso se você quiser, se Deus tocar o seu coração para isso. Mas não deixe que falte pão na sua casa por causa disso também, tá? Porque Deus quer que você alimente a sua família também. Mas se você puder ajudar, quiser ajudar, com toda alegria e gratidão a Deus, nós agradecemos, porque a missão de Deus ela precisa, e nós queremos continuar fazendo esse trabalho aqui também de maneira online. Na quarta-feira de manhã, às 9 horas, temos o nosso programa de rádio virtual, através de Facebook, ou De Longe Juntos. Participe, tem sido um momento bem especial também. Na próxima sexta-feira à noite, nós temos o Janelas da Esperança, às 20 horas, com a participação do pastor Sérgio Zelke, um pouco de mais longe. Ele vai falar conosco lá de Tocantins, tá? Então fique aí conectado também numa mensagem de esperança, e no próximo domingo, culto ao vivo. Hoje foi gravado, mas no próximo domingo, às 19 horas, temos então a transmissão do culto ao vivo, culto bem especial de Pentecostes. E aqui eu quero também lançar um desafio às crianças. Você criança que está nos assistindo, também papai, mamãe, vovô, vovó, desenhe num papel de desenho mesmo, uma folha de caderno, o dia de Pentecostes. Mas pastor, o que é Pentecostes? Vovô, vovó, papai, mamãe, dá uma explicada para a criança, que é o dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos, que ali começou então a igreja, o Espírito Santo desceu, né, e foi um momento maravilhoso. Explica isso para eles, ajuda eles a fazer esse desenho, e você pode bater uma foto então desse desenho e mandar lá para o WhatsApp do pastor William, DDD 51 3134 2116, e os desenhos então irão aparecer, todos eles, no culto de Pentecostes. Fica então o desafio. Vamos lá, criançada, vamos ajudar, vamos participar. Faça um desenho aí bem legal, mostre aí os seus dons artísticos. Papai, mamãe, vovô e vovó ajuda a entender o que é Pentecostes, e o seu desenho vai aparecer então no culto do dia de Pentecostes, dia 31 de maio. Esses são os nossos avisos de hoje. Jesus então subiu aos céus, e convido nós a cantarmos um hino. Ele é bastante antigo, mas ele tem uma letra maravilhosa, especialmente para o que nós estamos lembrando hoje, que é a Ascensão. O hino Ó Senhor dos Altos Céus. Vamos cantar esse hino. Ó Senhor dos altos céus, tua força enaltecemos, com a terra e os anjos teus, graças e louvor rendemos. Pai eterno, Deus de paz, para sempre reinarás. Compadece-te de nós, bênção sobre nós derrama, faze ouvir-nos tua voz, que com terno amor nos chama. Esperamos só em ti, não nos deixes sós aqui. Todos dão louvor, toda a multidão dos anjos serve a ti, Senhor. Rejubilamos arcanjos, a teu nome que é sem par, sempre havemos de louvar. Queremos ir para a nossa oração final. Hoje não podemos então colocar os motivos, porque o culto foi gravado, mas Deus sabe exatamente o que você precisa. De repente Deus sabe até melhor o que você precisa. Vamos colocar esses motivos, todos eles,
nas mãos misericordiosas de nosso Deus. Vamos orar. Deus de todo amor, graça e misericórdia, nós louvamos e agradecemos a Ti por esse culto, onde podemos aprender da missão de Teu Filho, onde tudo, inclusive a cruz, estava em Teus planos. Obrigado também que podemos aprender qual é a nossa missão, que a todos nós cabe pregar e viver Teu Evangelho. Essa não é uma tarefa apenas teológica, pastoral, mas é uma tarefa de todo cristão, de todo aquele que recebeu um dia o batismo, viver e testemunhar do Teu amor. Deus querido, que Tu possas também cuidar de nós. Tu sabes tudo o que nós precisamos, sabe todos os motivos que estão em nosso coração. Sabemos também que pessoas estão vivendo pânico, pessoas estão com depressão, sofrendo de ansiedade, outros problemas de saúde, de repente perderam o emprego. Tu conheces cada situação em particular, até outras que aqui eu não falei. Que Tu possas estar com cada um e cada uma. Esses que estão assistindo, que ali também o Teu amor possa acompanhar e cuidar de cada um e cada uma. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, agora também queremos entregar a Ti, na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E assim queremos receber a bênção de nosso Deus. Jesus subiu ao céu abençoando. E isso revela que a Sua presença sempre está entre nós. E assim recebemos a Sua presença, o Seu cuidado, o Seu amor, na bênção que diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. Deus nos acompanha. Nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor Jesus. Amém.